no nosso Vida de Casada TV. O tema do vídeo de hoje é um dos mais pedidos aqui no canal, que é o tour completo pela minha cozinha. Então se você quiser conferir o que eu guardo na minha cozinha, como que eu organizo, é só você continuar assistindo esse vídeo. Igual eu já mostrei no tour pelo AP, a gente sai aqui da sala, entra na cozinha. A primeira coisa que tem na cozinha é a geladeira. E a gente adora colecionar imãs. A gente começou a colecionar depois que a gente casou. E todos os lugares que a gente vai, passeios, a gente tenta comprar um imã pra guardar de recordação. A geladeira que a gente tem é essa da Brastemp branca, da linha Active. Eu gosto, ela é grande, cabe bastante coisa. Ao lado da geladeira a gente já começa com a bancada da cozinha. Eu sempre deixo a cafeteira aqui ficar à mostra mesmo, né? Até porque ela é muito bonita e decora bastante. Esse galeteiro também sempre deixo aqui. E esse galeteiro é de uma marca que chama Guzini, é muito bom. Eu ganhei da Electrolux essa chaleira aqui, é super legal, é de esquentar água. E aí dá pra fazer bebidas quentes, é bem interessante. Também é muito linda, então eu resolvi deixar decorando a minha cozinha. Aqui eu sempre deixo um cestinho com algumas frutas que eu quero que amadureçam mais rápido. Por exemplo, esse mamão já tá bem madurinho, então depois eu coloco na geladeira pra ir consumindo ao longo da semana. A gente gosta muito de kiwi, banana. Aqui eu tenho 4 gavetas, eu vou abrir pra vocês, vou mostrar o que tem. E elas são mais largas assim, então cabe bastante coisa. Na primeira gaveta eu guardo o meu faqueiro do dia a dia, que é super completo. Eu tenho um faqueiro pro dia a dia pra 12 pessoas, né? Então ele é bem prático, ele tem colher de todos os tamanhos, é bem interessante. Ao lado do faqueiro eu deixo esses itens, né, pra servir. São os itens que eu tenho pro dia a dia, mas que eu também uso quando eu vou receber em casa, porque eu acho eles bem bonitos. Então eu tenho bastante coisa pra servir e aí facilita bem. Aqui ao lado eu sempre deixo a tesoura de cozinha, que assim, eu acho que tem que ficar no lugar mais fácil. Então eu arrumei esse esconderijo aqui pra ela e eu achei que ficou super prático. Aqui eu tenho a gaveta de utensílios de cozinha. Tenho muita coisa de utensílio. Aqui eu tenho algumas coisas de pegar salada. Aqui eu tenho esses negócios de cortar queijo, de ter bife, de pegar cereal também. Eu tenho essas colheres aqui, né, que são ótimas pra cozinhar. Essas espátulas eu adoro. Tenho também faca, pincel. Aqui ficam os abridores. Esse daqui é um item de uma vasilhinha que eu tenho e eu acho que super facilita de deixar aqui pra não perder. Aqui estão todos os negócios de sorvete que eu tenho. Eu tenho um novinho aqui que tá até com etiqueta, mas eu tenho muito negócio desse de sorvete e de pizza também. Tenho vários. Ao lado tem esse espaço grande, então eu deixo essas colheres de cozinhar que são bem grandes. E aí eu tenho um jogo meio completo. E aí eu deixo tudo aqui. E aqui eu deixo essa feiticeira. Gente, eu adoro esse item, assim, pra tirar pozinho da mesa. Então eu sempre deixo bem fácil aqui. E eu acho que depois da tesoura é o outro item que eu mais uso aqui na minha casa. E eu tento deixar de uma forma bem prática pra eu usar na cozinha. Então vamos para a próxima gaveta. Nessa gaveta ficam os jogos americanos do dia a dia. Todos esses de plástico e tudo ficam todos aqui. Tem uns de tecido ali no fundo, mas eles são mais pro dia a dia mesmo. Eu deixo sempre um forrinho de mesa também aqui. Essa é uma passadeira. E aqui, aqueles itens que eu até mostrei num vídeo de comprinha, que é aqueles tapetinhos de proteger a forma, né, o tabuleiro. Ao lado eu tenho alguns itenzinhos assim de cozinha, fechador de saquinho de plástico, fósforo, aqueles tês caso precise. E esse negócio aqui é pra você furar o limão e esguichar ele. Tenho também um joguinho americano de japonês e eu deixo sempre esse ziplock aqui pra se quiser levar lanche pro trabalho, alguma coisa pra facilitar. Então eu sempre gosto de ter. Na última gaveta ficam os paninhos de prato. Eu tenho mais guardado, mas aqui eu deixo somente os que eu estou usando naquele momento, né, no momento. Então também tenho a luva, pegador, descanso de panela. Eu tenho também esse escorredor, né, pra escorrer legumes, massas. Esse negócio assim que é de apertar bife. Tem também esse descanso de talheres para usar na hora de cozinhar, também funciona muito bem.
Aqui tem essa divisória de plástico e aqui eu deixo tipo os medidores, sabe? Então eu tenho um funil ali no fundo, não sei se tá dando pra ver. Mas tem o timer também, esse negocinho super fofo, é de massa, mas é de segurar a panela. Também tenho esse espremedor, medidor de colher, medidor de xícara e mais paninhos de prato aqui também. Aqui eu tenho meu fogão, ele é muito bom também, é de 5 bocas, da linha Active da Brastemp. Dentro do fogão, eu deixo sempre as formas. Eu acho que o lugar mais fácil de guardar as formas é dentro do forno do fogão. Acho que facilita bastante. Eu tenho a minha coifa. A minha coifa é da Electrolux. Ao lado eu deixo a torradeira, que eu acho que fica super prático pra usar no dia a dia. E também deixo a minha queridinha, a garrafa de café. Esse jogo de facas também eu deixo aqui ao lado. Ele tem esse suporte, então é super bacana, né? Fica super bonito pra decorar. É da Tramontina. Acima desses itens fica o meu micro-ondas. Ele é da Electrolux. Já me perguntaram no Snap se eu gosto dele, eu gosto bastante. E dentro dele eu gosto de deixar esse suporte pra proteger os pratos, pra não espirrar no micro-ondas. Assim a gente consegue manter ele limpo por muito mais tempo. Aqui ao lado do purificador eu tenho a minha pia. Eu deixei ela exatamente como ela fica no dia a dia. Não guardei nada não, assim vocês conseguem ver o que eu gosto de usar e o que eu gosto de ter na pia. Eu gosto de deixar um lixinho, acho que é muito prático ter um lixinho desse na pia, não sei quem consegue viver sem. Eu tenho esse suportezinho pra detergente bucha, eu gosto dele porque ele é muito pequenininho e aí fica super discreto, não ocupa muito espaço. Tenho esse escorredor também, que tem suporte pra copos, talher. Tenho também esse tapetinho, ideal pra secar taças, quando a gente lava muitos copos. Então eu também deixo ele aqui no cantinho. E aqui eu tenho mais um outro escorredor de talher que faz o jogo com o meu porta-detergente bucha. Eu gosto de ter outro, sabe? Porque esse é muito pequeno e ele tem uma altura muito baixa. Olha, a altura dele é muito baixa. Então eu gosto de ter um maior, assim eu consigo colocar mais talheres. Essa daqui é uma escovinha que eu uso pra tirar resíduos, pra levar os itens na máquina de lavar. E aqui o rodinho, né, gente, que eu também acho que é outro item indispensável na cozinha. Aqui em cima, né, eu tenho o meu porta-pano de prato. Olha que lindo esse, gente, é de arborizinho, super fofo. Aqui embaixo eu tenho minha queridinha máquina de lavar louças. Ela tá até já com alguns itens pra lavar. Aqui ao lado eu tenho outro armário. Vou abrir pra vocês conhecerem. Nesse armário eu deixo os mantimentos. Tem o arroz negro, tem o arroz normal. Tem também esse escorredor de arroz. E aqui tem alguns filtros pra café. Aqui eu tenho o pó de café, cebola, açúcar. Então eu deixo todos os mantimentos aqui. E aí eu tenho deixado nesses potinhos vedados, a maioria deles, né? Porque eu acho que é bem mais prático. E esses daqui são de vidro. Agora esses são de plástico. Mostrei pra vocês esse armário. Agora eu vou mostrar esse daqui, que é onde eu guardo as vasilhas, né, de plástico e também as panelas. Coloquei uma luz aqui pra auxiliar na filmagem desse espaço. Eu gosto de guardar, gente, as vasilhas com as tampas. Eu sei que tem algumas pessoas que não recomendam, que não gostam, mas nunca tive nenhum problema com o cheiro, até porque eu lavo muito bem a vasilha, seco muito bem. E eu acho, gente, eu acredito muito que organização é você encontrar uma forma que funcione bem pra você, pro seu estilo de vida. E eu acho que guardar as vasilhas com as tampas é a forma mais fácil, na minha opinião, e que funciona melhor pra mim. Eu gosto muito de usar as vasilhas como organizadores, essas travessas, sabe? Transparentes, que são do dia a dia, como organizadores. Eu acho que facilita bastante e otimiza o espaço delas. Aqui eu tenho minha balancinha com os potinhos pra cozinhar. No fundo tá minha baixela de inox. Então tem bastante coisa, bastante vasilha. E gosto bastante de comprar os jogos, assim. Eu acho que funciona bem. Abaixo eu guardo as panelas. Eu tenho 2 jogos de panelas muito bons que eu recomendo. Que é o jogo da Tramontina Mônaco e da Bialete. Muito bons os dois, tá? Gosto bastante. Gente, eu tenho esse móvelzinho de puxar, que é onde ficam os temperos. Que eu adoro esse tipo de móvel, assim, fica do lado do fogão, é muito prático, né? Então aqui tem sal, manjericão, orégano, tem quinor.
azeite, óleo, pimenta. Tem também um papel alumínio, eu gosto de deixar aqui. Coisas de uso do dia a dia mesmo e que são ideais pra deixar ao lado do fogão, né? Vou mostrar a bancada toda aqui pra vocês. Essa é a parte de baixo, com os eletrodomésticos. E depois vou mostrar os armários de cima. Agora que eu já mostrei a parte de baixo da bancada, vou mostrar pra vocês os armários de cima. Aqui em cima da geladeira, não sei se dá pra ver, a geladeira tá aqui. Em cima dela tem esse móvel. E esse móvel é um móvel que fica bem alto, então para conseguir pegar as coisas nele, eu preciso de subir num banco. Então vamos abrir. Então aqui eu deixo as coisas que eu não uso com muita frequência, que eu uso mais pra receber mesmo. Se vocês escutarem um estalo, é do banco que eu tô em cima dele, tá? Então tem umas baixelas, uns potinhos pra servir sopa, né, uns consomezinhos, alguns itens que eu guardo em caixa, que são mais delicados, molheira, divisor de talher, enfim, tem bastante coisa aqui, algumas travessas, balde de gelo, tem muita coisa aqui, ó. Então é um espaço bem grande que eu tentei aproveitar ao máximo e colocar o máximo de coisas que eu não uso com tanta frequência. Ao lado do móvel comprido que eu acabei de mostrar pra vocês, eu tenho um armário. Vamos abrir aqui. Que eu guardo bastante coisa também, onde ficam coisas do dia a dia. E também em cima ficam coisas que eu uso com menos frequência. Aqui eu guardo, coloco os pratos que a gente usa no dia a dia. Esse é o aparelho de jantar que eu uso, assim, no meu uso diário mesmo. Acima dos pratos, eu tenho o local dos mantimentos. Então eu tenho quase todos nesses potinhos que vedam. Então eu gosto de deixar castanhas, aveia. Tô usando esse copo de plástico aqui, ó, pra colocar barrinhas de cereal. Então tem bastante coisa no fundo ali, ó. Tem mais castanhas, ele tem uma chia, um restinho de chia. Preciso de comprar mais granola, mais cereal, farofa pronto, sachê de chá, tem muito ali também. E aqui em cima eu guardo algumas coisas de fundi, no meu fundi grande. Já assistiram um vídeo de fundi? Então assistam aí no canal também. O fundi pequenininho pra doce. Aqui tem duas baixelas e aqui são os potinhos que vem no jogo de fundi, que é aquele dali, no meu aparelho de fundi. Então eu mostrei pra vocês esse armário primeiro, depois mostrei esse compridão e agora eu vou mostrar o daqui. Aqui eu deixo as minhas jarras. Deixo tanto as jarras de uso diário, quanto as jarras que eu uso pra receber. No fim aqui eu tenho os meus castiçais que eu deixo aqui, porque esse foi o único móvel que deu altura o suficiente. Então é bom que eu deixo ali também, não quebra. E aqui acima eu tenho um outro aparelho de jantar, azul. Ele tá todo aqui, eu deixo ele todo reunido aqui nesse espaço. Acima do purificador de água, eu tenho um outro armário. Como vocês podem ver, minha cozinha é recheada de armários. Assim eu consigo guardar bastante coisa. E aqui ficam os temperos, né? Toddy, os temperos do dia a dia. Aqui eu tenho minha coleção de tacinhas de espumante de plástico. Eu acho essas tacinhas da Chandon muito lindas, então eu comprei de várias cores. E aqui em cima eu tenho esses copos de propaganda mesmo, mas é porque eu deixo eles caso a gente vai pra piscina ou pra algum lugar e eu não queira levar as minhas coisas, eu tenho essa opção. Aqui eu tenho mais uma tacinha porque não coube aqui, então eu deixei ela aqui. E esse jogo de azeite e vinagre que eu ganhei de uma amiga, que é um menininho e uma menininha. Mas eles são tão fofos que eu deixo guardadinho aqui. Assim eu consigo manter e não quebrar, né? Eu já mostrei essa parte toda aqui pra vocês da minha cozinha. Todos os armários. Olha, já mostrei toda essa parte pra vocês. E agora é a hora de mostrar essa parte. Então eu tenho essa bancada ótima em MDF e essas duas cadeiras vermelhas que eu acho elas lindas, muito bonitas. E eu deixo aqui o meu cupcake pra enfeitar. E aí dentro do cupcake ficam papéis, lugar pra anotar coisa, caneta, essas coisas que a gente precisa no dia a dia da cozinha, sabe? Em cima da mesa eu tenho um outro armário, também desses de puxar assim.
e tem dois lados. Então, ao abrir aqui o móvel, a gente tem os meus jogos de xícara. Eu tenho vários modelos. Tenho esse jogo amarelo. Tenho esse outro jogo que é do meu aparelho que eu uso pro dia a dia. Tem também um outro azul ali no fundo. Aqui eu tenho um suporte para ovos. Tenho mais um outro ali no fundo. Aqui eu tenho um prato para sopa. Aqui fica suporte para guardanapo. Aqui eu tenho xicrinhas pequenininhas. Um jogo I Love You. Essas vasilhinhas para tomar cereal no dia a dia. Outro porta-guardanapo. E aqui ficam todos os pires de todos os jogos. Tanto dos jogos da xicrinha pequena, como da xícara de chá, como dos outros jogos também. Então todos os jogos, os pires dessas xícaras e dessa daqui estão desse lado do armário, né? Eu mostrei pra vocês esse, agora eu vou mostrar esse. Esse daqui ficam essas taças. Essas taças eu uso tanto pra receber amigos, visitas, mas também uso no dia a dia. Tem um jogo de copos também pra uso diário. Esse daqui é um joguinho, eu só tenho duas. Pra cappuccino, aquelas mason, né, jars, aquele copo pote. Aqui em cima eu deixo o saleiro pimenteiro do Mickey. Essas xícaras para uso do dia a dia, mais copo, esse copo é pequenininho. E aqui fica o prato de sopa do meu aparelho de jantar do uso diário. Então essas são as coisas que eu guardo neste armário aqui. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do tour pela minha cozinha. Eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo, né? Então eu espero muito que tenha ficado do agrado de vocês. Quero muito saber o que vocês acharam desse vídeo. Então compartilha aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal que você recebe os vídeos direto aí no seu YouTube. Então